Bom dia pessoal, como vão? Conforme eu tinha prometido para vocês, vou fazer um videozinho curto para a gente falar um pouquinho de escalas termométricas e dilatação. Tá? Eu optei por fazer gravado e não fazer a live por conta de problemas de transmissão. Dá uma picotadinha na transmissão, se alguém estiver ouvindo, já não ouve, o vídeo fica com algum problema. Tá? Mesmo em internets rápidas a gente tem isso. Aqui, como eu não preciso interagir com ninguém, eu vou direto ao conteúdo e eu vou ficar disponível lá no grupo para vocês, tá? Então, pessoal do cursinho EPA de salto, vamos lá, atenção, essa daqui é uma aula complementar que estou fazendo como preliminar da nossa aula que vai ser daqui a alguns dias, para a gente já ir esquentando os motores e se entrosando um pouquinho com algumas coisas da parte de termometria e de calorimetria que vem a seguir, então a gente já está entrosado, tá bom? Então, está aqui a minha lousa feita de papel, que vocês já conhecem, já viram uma vez, e é isso que nós vamos usar, tá? Meus lápis de cor vai ser isso daqui. E eu tenho a tela do computador que eu vou projetar para vocês, assim como eu fiz naquela aulinha teste, tá? Então, turma, como nós nos propusemos a falar de escalas termométricas, lembrem-se, vocês já devem ter visto, questão de se recordar, escalas termométricas. São graus Celsius, chamado por um Czinho, Fahrenheit, que é o F, e Kelvin. Tá? Você vê que o Kelvin não tem a tal da bolinha aqui. Por que chamam escalas termométricas? Termo, né, nós estamos falando de energia térmica, e métrico de medida. É um jeito de medir energia térmica. Antes de tudo, só para a gente relembrar, energia é uma palavra um tanto difícil de ser definida. Então nós vamos colocar aqui, energia para nós vai ser capacidade de movimentação. Tá? Movimentação de que nesse caso? Das moléculas. Todo o corpo que está aumentando a energia das suas moléculas, está fazendo com que elas vibrem mais rapidamente, está tendo a sua temperatura elevada. Então, como é que essa energia vai parar no corpo? Como que ela sai do corpo? Através de um negócio que a gente chama de calor. Tá? O calor, que é a famosa energia em trânsito. Tá? Isso daremos o nome de calor. O calor flui do corpo mais quente para o menos quente. Mas a gente já, na prática, a gente já cansou de constatar isso daí. Tá? Essa energia em trânsito, ela vai chegar até o corpo, vai aumentar a vibração das suas moléculas. E como é que eu sei? Está vibrando mais, está vibrando menos? Significa que ele está mais quente? É justamente a temperatura, vou mudar de cor aqui, é a famosa temperatura que diz isso para a gente, tá? A temperatura, portanto, é a medida do estado de agitação das moléculas. E aí, por isso que inventaram as escalas termométricas para saber se elas estão vibrando mais ou menos, tá? Então, essas três são as principais que a gente trabalha, ok? A primeira aqui, graus Celsius, a gente usa no dia a dia. Quase todos os países, em geral os que têm sistema internacional, usam isso daqui. Tá? Fahrenheit, só usa essa unidade atualmente alguns países de língua inglesa, em algumas aplicações, e nos Estados Unidos e em Belize, de forma oficial. Tá? Então os Estados Unidos adoram usar grau Fahrenheit. Qual é a vantagem para eles, né, de usar grau Fahrenheit? O que para nós aqui já seriam temperaturas negativas em graus Celsius, no Fahrenheit ainda não chegou em zero. Fica mais fácil de eles verem uma previsão do tempo, por exemplo. Quando o cara fala que vai dar 9 graus, 6 graus,
Eles não precisam se preocupar se é 9 graus positivos ou negativos. Geralmente está no positivo. A não ser regiões de frio muito intenso, onde a gente vai para a escala negativa do Fahrenheit sim, tá? Sibéria, lá no Alasca, que é dos Estados Unidos. Mas, enfim, isso daqui é costume. Tá? Alguém aí já deve estar se lembrando, puxa, era um pé no saco eu ter que fazer a conversão destas medidas. Como fazia isso? Que conta eu tinha que fazer? Existem fórmulas para usar? Vou ter que decorar esse negócio? Vamos com calma, gente. Vou mostrar para vocês o raciocínio que a gente faz, basicamente galgado em semelhança e razões. Tá? Vamos lá, lousinha de papel. Então é o seguinte, eu vou fazer desenhos bem simples aqui de 2 termômetros. Tá? Eu vou fazer 3, por escala em grau Celsius. Tá aqui, ó. Vou fazer um termômetrozinho feinho aqui pra gente. Outro no Fahrenheit. Mesma coisa, tá? Esse desenho aqui é só pra gente ilustrar e entender como é que a coisa funciona. E outro no Kelvin. Ah, professor, mas você não falou do Kelvin. O Kelvin já é uma medida de temperatura que a gente usa muito para experimentos científicos, envolvendo termodinâmica, transformações. Olha lá, a aula é isso aí, o vento leva. Olha lá. Transformações gasosas, onde eu preciso saber toda a gradação de temperatura até o seu zero absoluto. Então, no zero absoluto, no Kelvin, nós conhecemos que é o tal do zero Kelvin. Esse aqui é o famoso zero absoluto. Tá? Absoluto. Poxa, mas quanto vale o zero absoluto em graus Celsius? Vamos esticar aqui, ó. Menos 273 graus Celsius. Tá? Eles conseguem enxergar aí. Então, essa é a correspondência que nós temos. E no Kelvin, bom, eu não me lembro, tá? Nós podemos depois até calcular. Geralmente vamos trabalhar com temperaturas um tanto mais quentes aqui nos nossos experimentos, inclusive bem mais lá para o positivo do que para o negativo, tá? A vantagem do grau Celsius é que alguém parametrizou, falou, olha, quando a água vira gelo, ponto de fusão, tá aqui, ó, 0 grau Celsius, fusão. E qual é a temperatura de fusão na escala Kelvin? Bom, 273. Então vejam, entre Celsius e Kelvin, tá? A diferença aqui são 273 graus de diferença. No entanto, aqui cabem 273 e aqui também cabem 273. Então, a variação de 1 grau em Celsius e 1 grau em Kelvin se equivale. Tá? Uma está defasada a 273 graus da outra. Ok? Então, se você quiser converter temperatura de grau Celsius em Kelvin, você deve fazer o quê? Simplesmente somar 273. Então, deixa eu anotar para vocês. De graus Celsius para Kelvin, é só você fazer o quê? Pega a temperatura do Celsius e soma 273. Tá? Você vai ter a temperatura em Kelvin. Ok? Então isso é fácil. Isso aqui vamos usar sempre como uma regra. Tá? Sempre vai ficar isso na memória de vocês, porque vai ser muito útil daqui para frente. Tá, mas e Fahrenheit? No Fahrenheit, o pessoal parametrizou o seguinte: esse mesmo 0 graus no Celsius e o 273 no Kelvin, que é o ponto de fusão da água, no Fahrenheit aqui ele chamou de 32 graus Fahrenheit. Tá? Por que isso?
cara, tem uma longa história, vocês podem ficar livres para pesquisar, tá? Mas é um valor positivo. Aí você vai falar, mas então quer dizer que do Celsius para Fahrenheit é só somar 32? Não, a coisa não é bem por aí. Tá? Vou te mostrar por quê. Como a gente falou, essa é a fusão. E o ponto de ebulição da água? Alguém foi lá na escala Celsius e resolveu dizer que ele era 100 graus. Tá? Bom, estendendo esse raciocínio aqui para o Kelvin, que a gente já sabe como é que funciona, eu devo somar meramente esses 273 Kelvin, né, graus para poder dar o Kelvin. Tá bom, quanto dá 273 com 110? 373. Olhem bem, aqui eu tenho 100 graus de diferença entre essas duas aqui. Aqui eu também tenho 100 graus. Então a variação de cada grau no Celsius vale um grauzinho no Kelvin. Tá? Isso aqui o que é? O ponto de ebulição. Tá? É o ponto de ebulição da água. E no Fahrenheit, vamos estender o raciocínio aqui. Como é que ficaria no Fahrenheit? Eles parametrizaram que para a ebulição da água vai marcar 212 graus. Poxa, olha então que da hora, né? Aqui eu tenho 100 graus de diferença, aqui eu tenho 100 Kelvin, e aqui. De 212 para 32 são 180 graus. Então, é com esta semelhança que nós vamos trabalhar. Aqui eu tenho sabe, delta, né? O delta Fahrenheit meu aqui dá 180. 180 graus. Enquanto dos outros dois, temos um delta, o delta Kelvin de 100. E é aqui que a coisa pega, tá? Equivale a dizer o seguinte, que a cada variação de 1 grauzinho, tanto na escala Kelvin quanto na escala Celsius, eu estou variando 1,8. Tá? Então, eu vou anotar aqui embaixo. Então, um delta grau Celsius ou um delta Kelvin equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Ok? Então a gente vai lembrar disso. Se eu variar 1 grau Celsius, eu estou variando 1,8 Fahrenheit, quase 2. Tá? Veja, essa medida aqui, então, com muito menos intervalo de energia que eu coloco, ela marca, é mais sensível. Então, com menos energia eu já rodo 1 grau Fahrenheit, onde eu teria rodado mais ou menos meio grau Celsius ou meio grau Kelvin. Tá? Pode ser interessante trabalhar com essa medida. O pessoal lá dos países de língua inglesa, que ainda usam isso, eles medem a febre das pessoas. Quando a pessoa está com 99 graus Fahrenheit, ela está com seus 37 graus. Então, ele está no limiar da febre. A hora que eu viro para 100 graus Fahrenheit, o pessoal fala que atingiu 3 dígitos da temperatura, é a hora que soa o alarme na área de atenção. A pessoa já está com 37 graus, ponto 7, entendeu? Já está passando do limite da febre. A pessoa já está ficando com febre mesmo. Ok? Então, essa imagem que eu estou fazendo para vocês vai te ajudar, né, a se guiar. Na dúvida, você consegue fazer esses termômetrozinhos aqui e vão lembrem essas temperaturas aqui. Lembrando disso, vocês resolvem qualquer coisa daqui para frente. Tá? Vamos trocar de folha aqui, vamos rodar minha lousa. Então, pessoal, o que é interessante nós falarmos aqui? Vou dar agora um exemplinho. Vou pegar ali na nossa lista de exercícios que depois eu vou disponibilizar para vocês também. Deixa eu botar aqui a minha tela. Vamos lá, transição para a tela. Pessoal, eu estou aqui numa lista de exercícios que eu bolei para vocês, né, que nós vamos
usar. Eu vou deixar que vocês façam essa lista e depois mandem as dúvidas para mim, obviamente. São exercícios de vestibular, vocês podem ver que tem do ITA, tem da VUNESP. Não são exercícios tão difíceis assim, mas o pessoal quer saber se vocês têm condição de realizar um exercício desse. Tá? Então, vamos lá, eu vou dar uma lida com vocês junto esse primeiro exercício do ITA. Ele fala que o verão de 94 foi particularmente quente nos Estados Unidos. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima no inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Ele quer saber qual é o valor desta diferença em Fahrenheit. Tá? Então, ou seja, estamos falando aqui de 60 graus Celsius. Tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a minha folha. Eu vou anotar, então. Vamos fazer a transição de novo. Ok, então esse primeiro exercício está dando o quê? Um delta grau Celsius, variação de grau Celsius equivalente a 60. Tá? 60 é o quê? Graus Celsius. Ele está querendo saber isso aqui. A variação em grau Fahrenheit. Tá? Esta é a minha incógnita. Esse é o meu X da questão. Pessoal, podemos fazer aqueles termômetrozinhos ou podemos lembrar daquela regra. O que a minha regra falava? Volta a lousa para vocês. Que é a variação de 1 grau Celsius, qualquer grauzinho Celsius, né? Não está anotado, mas isso aqui tem um 1 na frente. Né, equivale a 1,8 Fahrenheit. Poxa, então o negócio ficou meio que de graça. Certo? Variação em grau Fahrenheit é o que? 1,8 vezes a variação do grau Celsius. Ou seja, 1,8 vezes 60. Tá? E quanto que vai dar essa conta aqui? Vai dar 60 mais 48 aqui no meu rascunho. A resposta será 108 graus Fahrenheit de variação. Tá? Vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que está a resposta ali. Bom, tenho 108 graus? Tenho. E é a letra A. Certo? Então esse daqui foi um exercício simples, um exercício de mera aplicação. Ok? Vamos dar uma olhada em mais um. Ok. Tem o número 2 aqui. Vamos ver um outro aqui. Livro do Mackenzie. Ele fala o seguinte: a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior do que a escala em Celsius. Ele quer saber isso, qual vai ser. Tá? Então, esse exercício aqui dá um pouquinho mais de trabalho para a gente. Tá? Vamos lá. Como é que a gente pode começar esse exercício? Vou fazer um desenho. Tá? Desenho aqui. Esse termômetro Fahrenheit, esse termômetro é o Celsius. Vou passar a transição para vocês aqui na minha tela. Esse aqui é o termômetro Fahrenheit. Só para a gente ter na nossa mente. Bom, nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos que quando eu estou no 0 graus aqui, eu estou em 32 aqui. Quando eu estou aqui. Eu estou em 100 graus aqui. Nesta escala Fahrenheit eu estou em 212. E aí vem a pergunta: em qual temperatura estarei aqui, chamar de temperatura F, cujo valor dá 5 vezes a minha temperatura em Celsius. Tá? Ou seja,
Já que nós demos nome aos bois, vamos equacionar isso. Eu estou falando que a minha variável f tem que valer 5 vezes o Celsius. Bom, dá para pensar que ela deve estar no meio desta escala, né? Afinal de contas, bom, zero multiplicado por qualquer coisa é sempre zero. Se eu pegar 1, 2, 3 graus aqui e multiplicar por 5, é um número positivo, né? Ainda está abaixo do 32. Então vai chegar a um ponto onde eu consigo fazer onde eu consigo ter essa correlação. Deve ser algum ponto aqui do meio. Porque o 100 aqui já está muito alto, né? Afinal de contas, 100 vezes 5 é 500. Tem que ser algum número colocado aqui. Tá? Então, como é que nós podemos fazer isso daqui? Eu também tenho que pensar. Peguei o exercício aqui de improviso, tá? Fica aí para vocês pensarem, gente. Vamos trabalhar com mais um, ok? Então, essa aqui é a dica para o exercício número... Exercício número 3. Esse exercício, falta mais alguma coisa para pensar, porque vocês têm uma equação. Tá? Precisaria pensar em mais algum tipo de relação. Tá? Vocês podem pensar nas variações do delta. Eu sei que, né, vamos chamar aqui, ó, um delta. Vocês podem querer usar um delta C, um delta F. Tá? E compararem com aquele delta total que vocês tinham aqui. Tá? Vocês podem fazer as razões. Então, estes 100 graus Celsius, vou colocar aqui, 100 graus Celsius, estão para quem? Para esta razão aqui. E quem que é essa razão, esse delta? Bom, é o final mais inicial, C menos 0. Tá? C menos 0. Isso vai ter que bater com a relação que eu estou fazendo desse lado. Este 180 graus que vocês têm aqui, também está para este delta. Quem que é este delta? F menos 32. Tá? Esse é o jeito em que vai sair a maioria dos exercícios de vocês. Vocês vão fazer por semelhança. Né? Lembra matemática, teorema de Tales? Então, por exemplo, este segmento é proporcional a este, assim como este segmento é proporcional a este. Afinal de contas, eles estão alinhados na escala aqui. Né? Aqui, inclusive, está paralelo. Esse é um paralelismo aqui. Eu resolvi pegar do zero. Poderia ter pegado esta parte aqui? Poderia, né? Mas é mais difícil. Vamos usar o zero para ajudar a gente. Tá bom? Olha, mais uma equação para vocês aqui. Ué, será que se eu pegar este f que eu tinha marcado aqui em cima e substituí-lo aqui embaixo, será que vai dar certo? Pode muito bem ser que dê certo, tá? Afinal de contas, eu tenho essa é a dica do exercício e essa daqui é a razão entre as variações. A variação entre a temperatura de solidificação e de ebulição da água nas duas escalas estão aqui. E a variação entre a solidificação e essa temperatura fatídica que nós estamos procurando aqui, que nós não sabemos. Tá? Está aqui no Celsius, está aqui no Fahrenheit. Tá? Então veja, esse desenho do termômetro foi útil de novo. Eu estou usando esse paralelismo aqui, essas retas para delimitar os intervalos. Né? Então, aqui eu tenho, vou pintar de laranja aqui, ó, né? Esse intervalinho laranja aqui, são essas partes aqui. Ó. E este intervalo maiorzão aqui que eu coloquei de verde, aqui, ó, abarcando toda a escala, então aqui, ó, cada um para a sua escala. Ó. Celsius está aqui embaixo, Fahrenheit está aqui embaixo. Então, quem vai assistir o vídeo, tomara que bastante gente assista, vai ficar para terminar esse exercício aqui. Tá? É a maior complicação que vocês vão achar num exercício desse tipo. É isso. É um sisteminha. Tá? Veja, eu não usei nenhuma equação, como posso falar, aquelas decoradas que existem por aí para converter Celsius em Kelvin. Eu usei somente a relação.
Na hora do vestibular, vocês não tem como lembrar todas as fórmulas de tudo. A gente tem que usar a cabeça, lembrar da similaridade das coisas. Então, é um conceito matemático, como eu falei aqui. Razão, olha lá, são razões, e a proporção, né, que vem do Teorema de Tales. Tá? Então, quer dizer, aqui a parte física mesmo não tem nada. Não trabalha muito com a parte matemática. Ok? Pessoal, então, só vou correr lá na lista de novo, só para a gente dar uma olhada. Eu tenho alguns exercícios aqui, vários deles. Mais do Mackenzie, da FEI. Olha lá, da FEI aqui ele botou inclusive 2 termômetros desenhados tipo meu aqui, ó, 2 palitos, né? Um Celsius e um Fahrenheit. Ué, tentem fazer pelo menos uma meia dúzia. Tá? Existem problemas onde o pessoal também eles resolvem inventar a escala deles. Tá? Eu poderia querer fazer a minha escala, por exemplo. Vou fazer a minha escala, vou chamar grau Bruno. Olha o B aqui, ó. Que beleza, hein? Tá bom, deixa o termômetro do grau Bruno aqui, ó. Tá. E qual que é a moral do grau Bruno? Olha, pra mim, cara, a temperatura de fusão do gelo aqui, a solidificação, ela é dada em 20 grau Bruno. E a ebulição da água é dado em 60 graus Bruno. Para que isso? Não sei, cara. Vamos supor que eu trabalhe com algum material cuja variação de 100 graus Celsius seja muito pequenas as variações e não me interessa. Eu quero mais energia para poder marcar um grau. Então vamos lá, eu vou comparar graus Celsius. Na graus Celsius a gente sabe muito bem. Isso aqui quem que é? 100 graus Celsius. Isso aqui quem que é? 0. Então, pessoal, eu poderia dizer para vocês, eu gostaria de saber em quantos graus Bruno, por exemplo, eu teria quando eu rodasse aqui uns, sei lá, eu vou colocar aqui uns 30 graus Celsius. Né? Eu quero saber onde está a minha correspondência na escala do grau Bruno aqui, ó. Tá um B aqui. A temperatura vai ser essa, tá? Então, novamente, como eu falei, vamos trabalhar com os deltas. Variação total, 2, e uma outra variação pequena aqui da escala. Ixi, quebrou minha ponta. Quebrei a ponta do lápis. Vamos lá, lembrando, qual é a variação total entre a ponta de fusão e de ebulição na minha escala que eu acabei de inventar? 40 graus Bruno. E aqui no Celsius a gente já conhece, 100. Tá. Qual é o delta aqui? Qual é essa pequena variação que eu estou apontando aqui lá da frente? Delta final menos inicial. Então, B menos 1. B menos 1. Vou botar até um parênteses aqui, viu, turma? Que é bom vocês fazerem isso. Até naquele exercício anterior. Vou trazer de volta aqui, ó. Coloque um parênteses, tá? Que depois vai rolar distributiva. Esse aqui não precisa, aqui tem um zero. Mas coloque em parênteses, na hora distributiva não ter erros matemáticos. E aqui do grau Celsius, nós temos um delta de 30. Isso aqui não precisa nem fazer 30 menos 0, que a gente sabe que 30 menos 0 é 30 mesmo, tá? Olha lá, tem que ser igual. Beleza? Posso cortar 0 aqui? Deve. Simplifiquem a conta de vocês ao máximo, pessoal. Tá? E vamos fazer a distributiva, sem medo de ser feliz. Tá? Ou seja, a distributiva não, a multiplicação em curso. 30 vezes 40, vou dar uma seta aqui. Já simplificou. 3 vezes 40 igual a quem é 10b menos 200. Ó, faltou espaço aqui na minha folha. Tá? Quanto que dá 3 vezes 40?
120 igual 10b menos 200. Se eu passar para lá esse menos 200, vai ficar mais 200. Então vai ficar quem? 10b igual a 320. Cortou, portanto, chegamos aqui num acordo que B, ou seja, aquela temperatura que eu estava buscando, vale 32 graus na minha escala que eu acabei de inventar, na escala Bruno. Tá? É isso, pessoal. É proporcional. Tá? Aqui eu variei 30 e aqui então eu variei 12, né? Porque eu comecei do 20 e fui parar no 32, eu variei 12. Então aqui na escala funciona o seguinte, para cada 30 graus Celsius que eu variar, eu vario 12 aqui. É proporcional, a cada 100 que eu vario 40 aqui, que foi o que eu coloquei, tá? Então é tudo proporcionalidade, certo? Pessoal, agora é com vocês. Vocês vão ter aquela lista para se divertir à vontade, tá? Eu vou dar uma corrida rápida agora, vamos falar um pouquinho sobre dilatação. E também é outra lista que a gente tem aqui, também é outro conteúdo importante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha foto. Dilatação, pessoal, também é um conceito. Dilatação é um conceito que vocês já estudaram em algum momento da vida. Tá? E o que eu devo entender por dilatação? Pessoal, dilatação térmica, a gente lida com isso todo dia. O dia que vocês pegam uma assadeira de alumínio, botam no forno, e aí vocês tiram, vocês percebem que a assadeira está meio torta, meio com o fundo abaulado. É uma panela, vocês esquentam a panela e vê que ela fica meio torta. O portão de ferro da casa de vocês, naquele dia de verão muito quente, bate um sol, ele dilata, ele enrosca um pouco para abrir, ele começa a pegar nos batentes, tudo é efeito de dilatação, tá gente? Quando vocês pegam, enchem a chaleira de água até o bico, até quase transbordar, ligam o fogo e ela começa a esquentar a água antes de ferver, já começa a pular a água para fora, é a dilatação, tá? É a água que está dilatando. Então, vamos falar o seguinte, cara. Dilatação, existem 3 tipos de dilatação. E, na verdade, são derivadas do mesmíssimo efeito. Tá? Então, você tem uma dilatação. Primeiro tipo, o que é? Linear. Onde eu encontro linear? Onde que importa linear? Dilatação linear é quando você está querendo saber, ou você só te interessa avaliar, a dilatação em uma direção. Tá? Por exemplo, vamos supor que o meu lápis, quando eu esquento, ele se dilata. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho 2 lápis aqui, um é um pouquinho maior que o outro. Né? Então, finge que, antes de esquentar, ele era desse tamanho aqui, pequeno. Depois que eu esquentei, ele ficou maior. Então deixa eu fazer aqui um desenho deles. Ó, aqui eles tinham esse tamanho, ele era assim, eu esquentei e ficou assim. Deixa agora eu melhorar para vocês. Então, ele tinha um comprimento L, quando estava frio. E depois que esquentou, ele tinha um L quando estava quente. Óbvio, né? Esta diferençazinha pequena que surgiu, porque dilatação é isso aí, gente. Ela tem uma pequena diferença. Né? Você não esquenta um negócio, ele dobra de tamanho. Não é por aí. A variação é bem pequena. Esta diferencinha que está aqui, vou botar a lupa aqui, né? Dar um zoom. Esta diferença é chamada de quem? Delta L, ou seja, variação no comprimento. L de comprimento, né? Então, vou colocar aqui, delta L.
Ah, mas o lápis não engrossa? Engrossa, um pouquinho também, quando esquenta. Tá? Mas eu não quero saber, é uma dimensão que não me interessa avaliar. No meu caso, interessa só avaliar o comprimento. Tá? Por isso que eu chamo de dilatação linear. Então existe o coeficiente de dilatação linear, que a gente vai chamar assim de alfa, tá? Que é o coeficiente de dilatação linear. Tá? O mesmo raciocínio vai sair para outras duas dilatações. A dilatação planar, onde te interessa saber a variação da área. Vamos supor que eu esquento essa folha aqui e ela cresce tanto na largura quanto no comprimento. Ela aumenta a área. Então, nós não estamos falando de um ΔL, estamos falando de um delta área. Tá? E tem a variação, a dilatação volumétrica, que é o caso da água de vocês, quando vocês esquentam, que ela aumenta o seu volume. Tá? Então, dilatação é o que? É variação de dimensões. Variação de comprimento, no caso aqui, ou é variação de área, ou é variação de volume. Tá? Tá bom. E como é que eu quantifico isso? Como é que eu calculo uma coisa dessas? Eu tenho que chegar num número, Cátia. Então, para nós aqui, nós vamos dizer que a dilatação, tá aqui, ó, delta L, dilatação linear, estamos trabalhando no caso mais simples. Ela é proporcional a quem? Primeiro de tudo, saber quanto aumentou o comprimento, eu tenho que saber quanto tinha essa peça no início. Depende da dimensão L, no início, ó, L quando estava frio aqui. Tá? O ΔL é justamente a diferença do L quente para o L frio. Tá? Aqui, ó. É isso que forma o meu ΔL. Eu tenho que saber o meu comprimento. Eu tenho que saber quanto variou a temperatura, tá? Delta Phi, a gente pode usar isso daí. Para não usar o T e não confundir com o tempo, vamos usar essa outra letra grega aqui. Então, ou seja, quanto mais você está variando a temperatura, se você está variando, olha aqui o meu termômetro, se você está variando só 32 graus, ele vai crescer um pouquinho. Se você estiver variando 180, estou falando escala Fahrenheit aqui, ele vai variar mais. Se eu variar 1000 graus, ele vai mais. Então, é proporcional, diretamente proporcional. Ok? Então, depende do comprimento, depende de quantos graus e depende deste maldito coeficiente alfa que eu falei para vocês. Tá? O coeficiente alfa, ele geralmente é um número pequeno, né? Trabalhado aqui em base 10, né? Um 10 a menos 3, 10 a menos 4, a ordem de grandeza dele é sempre por aí. Então, alfa é alguma coisa, por exemplo, assim, ó, 5 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Como nós estamos aqui no Brasil, sistema internacional, do grau Celsius. Poderia ser por grau Kelvin, né? Grau Kelvin é feio falar, Kelvin. Tá? Poderia ser, porque a gente sabe que as variações deles são iguais, acabamos de ver ali. Tá? Se fosse os Estados Unidos, alguém ia ter que dar essa diferença por grau Fahrenheit para vocês. Porque lá eles trabalham com grau Fahrenheit, então não adianta falar em Celsius, em Kelvin, que os caras não sabem lidar com isso. Tá? Eles lidam com a outra escala. Tá? Olha só que número pequenininho. Tá? 10 a menos 5. Então, nossa, cara, eu tenho que esquentar muito para começar a aparecer uma diferencinha pequena dessa. Sim. E é isso que acontece, porque senão Deus o livre, né? Você ia dormir à noite, tá frio, de manhã a casa tá quente, a casa já até mudou de dimensão. Então, varia pouquinho. Detalhe, pessoal, para vocês terem na cabeça de vocês. Os metais geralmente variam bastante, tá? Se não for 10 a menos 5, 10 a menos 4. Agora, vidro, por exemplo. Vocês, já que eu falei de assadeira, né, que você põe no forno, assadeira de vidro, aquela que pode ir no forno, ela tem um coeficiente ainda menor, 10 a menos 6. Ela é muito estável, dimensionalmente falando.
ela suporta aumentos de temperatura sem mudar muito o tamanho do material, ou seja, ela dilata menos, ok? Então, vamos sair fora aqui. Já que eu falei que existe a dilatação, então, alfa, quem que é? É meu coeficiente de dilatação linear. Ah, mas e quando eu estiver falando de dilatação diária? Eu vou chamar de beta. Tá? É o coeficiente de dilatação planar. Planar, diária, aí depende da bibliografia. Cada uma menciona de um jeito. Tá? E eu tenho a volumétrica, que é um gama. Coeficiente, dilatação, volumétrica. Poxa, professor, mas eu vou ter que saber 3 coeficientes? O enunciado vai ter que me dar 3 coeficientes? Não. Como regra prática, né, a gente pode adotar a seguinte coisa. O coeficiente, deixa eu até mudar de cor aqui para vocês. O coeficiente beta equivale a 2 vezes o alfa. Tá? Então, sem problemas. Se o cara te deu alfa no enunciado e está querendo uma variação de uma área de um material, uma chapa de metal, por exemplo, quanto que ela vai variar de área quando você esquentar ou esfriar, né? Porque a dilatação é uma via de mão dupla. Esquentou, aumenta. Esfriou, diminui. Né? Bom, você vai pegar o alfa e vai multiplicar por 2. Feito o jogo, tá? Ah, mas e se ele quiser o volume? Eu estou falando que eu tenho um sólido, um bloco de metal, e quero saber quanto que vai variar o volume assim que eu esquentar ou esfriar. Cara, tá aqui, ó. O gama seu vai ser 3 vezes o alfa. Tá? Então, como regra, nós utilizaremos isso. Assim, quando vocês levantarem uma tabela de materiais, por exemplo, eles vão dar para você sempre isso daqui, ó, o linear. E aí vocês vão multiplicando. É uma regra prática, né? Porque sempre há uma diferencinha, certo? É um pouquinho diferente de 2, é um pouquinho diferente de 3, mas a gente pode usar isso sem problema nenhum, tá? Como nós vimos que os alfas eles vão, sei lá, os maiores que a gente tem estão lá na casa dos, sei lá, 10 a menos 3, 10 a menos 4. E os menores estão lá na casa do 10 a menos 6, 10 a menos 7, até, dependendo do material que for. Tá? Então, com esta ordem de grandeza aqui, não há muito problema se der alguma diferença. Tá? Então, vamos fazer um exercício, sem mais demoras. Vou fazer a transição aqui, vamos caçar um exercício aqui de dilatação térmica. Tá, tem um aqui, esse aqui é interessante para a gente pensar. Tá? Esse daqui depois eu quero que vocês tentem fazer e medir. Okay? Vamos fazer o número 2. Vamos lá dar uma lida. O coeficiente de dilatação linear do aço é 10 a menos 5. Olha lá, eu falei para vocês, é um número relativamente pequeno. Isso que metal dilata bastante perto de outros materiais. Tá? Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, cada um na temperatura a 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde você vai instalar essa linha aqui é 40 graus, o espaçamento mínimo entre os dois trilhos consecutivos deve ser aproximadamente D. Pessoal, o que convém para a gente anotar? Anotem aí o alfa, que é 1,1 vezes 10 a menos 5 a cada grau Celsius. Anotem aí a variação de temperatura, ele está falando que é de 0 até 40 graus Celsius. E anotem o L inicial do trilho, né? Ou pode chamar de L0, que é 12 metros. Isto posto, vamos voltar aqui para a minha folha agora.
Tá, anotei aqui as variáveis, gente. Vamos lá. Não é um tipo de coisa desconhecida ou que é só coisa de física esse negócio de dilatação. Gente, os caras que trabalham instalando fio no poste e linha férrea no chão, eles têm que entender disso. Imagina hoje, por exemplo, que está um dia meio friozinho. Imagina o cara no meio da neve instalando uma linha férrea, um aço lá, uma temperatura negativa. E ele vai e começa a instalar, ele bota um trilho aqui e bota outro trilho colado aqui. Tá vendo como também eles tinham espaço entre um lado e outro. E o cara bota colado aqui. E depois o outro trilho ele bota coladinho aqui, não deixa espaço. O que vai acontecer no calor? Então ele instalou aqui, foi para casa, feliz e contente, e a missão cumprida. Daqui a alguns meses vem aquele verão, aquele solão de rachar, dá uma temperatura de 40 graus a mais ali, como está falando. O que vai acontecer com esse trilho, turma? A dilatação vai fazer com que ele cresça. Ele não vai ter só 12 metros. Cara, se ele aumentar 1 centímetro que seja, esse aumentou 1, esse aumentou mais 1 centímetro, esse aumentou mais 1 centímetro, a linha férrea inteira dele, que tem quilômetros, vai ficando alguns centímetros maiores. E o que acontece se eles estão travados entre os três? Vai acontecer alguma coisa assim, ó. Ele vai começar a crescer, vai começar a empurrar e vai fazer isso aqui, ó. Lógico, né? O trilho não vai sair rodando, mas ele vai fazer uma minhoca aqui. Ele vai entortar a linha férrea. Pode procurar na internet, existem muitas fotos de linhas férreas que ficaram assim, ó, bem tortas, por conta do efeito de dilatação. Está preso nas pontas, ele vira um arco. A mesma coisa que vocês pegarem a régua de vocês e apertarem assim, ó, que ela vai virar um arco. Ela vai tentar compensar de algum jeito. Tá? Então, isso aqui é trivial. Qualquer um que for trabalhar com instalação de fio no poste é a mesma coisa. Tá? Você, num dia de calor, você instala ele puxado. No dia frio, ele vai querer contrair e ele estoura. Né? Às vezes ele até derruba o poste junto. Também, coisas que já aconteceram. Vamos calcular então. Vamos calcular a dilatação, que é isso que ele está pedindo para a gente. Tá? Então vai lá. Como eu falei para vocês, a fórmula eu estava aqui. Ó. Dilatação, ΔL, é o que? Depende do comprimento, depende da variação da temperatura, depende do coeficiente. Então, vamos lá. ΔL vai depender do comprimento, 12 metros. Vai depender da variação da temperatura e vai depender do coeficiente. 1,1 vezes 10 a menos 5, tá? A cada grau Celsius. Como eu tenho 40 graus Celsius, como é que fica a análise dimensional? Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho o grau Celsius e aqui eu tenho por grau Celsius. O que acontece? Corta, corta. Qual é a outra unidade que eu tenho aqui? Metros, de 12 metros. Portanto, a resposta que eu vou ter aqui, o ΔL é metros. Variação de comprimento dada em metros. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, estou usando unidades corretas. Tá? Gente, então vamos lá. Vamos botar a cabecinha para funcionar. Eu vou colocar aqui, eu posso fazer uma coisa. Eu posso botar isso daqui em notação de base 10, notação científica. ΔL é igual a 1,2 vezes 10 a primeira, vezes 4 vezes 10 a primeira, vezes 1,1 vezes 10 a menos 5. Então agora eu vou ter que fazer alguns cortes aqui. Tá? Bom, aqui vira 10 a primeira com 10 a primeira, 10 a segunda. 10 a segunda com 10 a menos 5. Isso aqui vai sobrar 10 a menos 3. E agora a gente faz a conta aqui. Tá? 1,2 vezes 4 dá o quê? 4,8. 4,8 vezes 1,1. Aí eu vou somar com mais 0,48. E vai dar alguma coisa deste tipo assim. 5,28. Então, a variação dá o quê? 5,28 vezes 10 a menos 3 metros. Tá?
Cara, aí vocês lembram a aulinha que eu dei para vocês. Vamos converter para centímetro, porque a resposta está em centímetro. Tá? Vamos lá. Deixa eu fazer a transição. Aqui, deixa eu olhar. Isso. Todas as respostas estão em centímetros. Ok? Qual que é a resposta correta aqui então? Eu coloquei 5,28, mas vamos arredondar, vai. 5,3 vezes 10 a terceira metros. Tá? Aí eu vou ter que levar para decímetros e para centímetros. Isso aqui pode ser 0,53 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? E, faz a transição de novo, de metro para centímetro eu multiplico por 10 a segunda. Tá? Eu vou acabar matando isso daqui, quando eu fazer por 10 a segunda, e vou sobrar com a resposta em centímetros. Então aqui, ó, 0,53 centímetros. Tá? Ou seja, por causa de meio centímetro, vai dar problema na linha férrea? Vai. Vai estragar tudo. A cada barra subindo meio, isso daqui vai estourar a linha de trem. O que o pessoal faz então? Toda vez que vão colocar o trilho do trem, se eles já sabem que ali naquele local do país a temperatura varia 40 graus todo ano, eles vão deixar um espacinho aqui de meio centímetro. Tá? Às vezes até um pouquinho mais, não tem problema. Okay? Isso funciona em tudo, em rodovias, em pontes. Quando vocês passam na ponte e estão andando de carro, faz aquele toque. Quando entra na ponte, quando vai sair, faz aquele toque. Significa que tem uma junta de dilatação, ou seja, tem um espaço vazio ali, que não tem nada no meio, que é para quando bater sol, esquentar a ponte, cresce, ela fecha o espacinho, e quando ficar frio, ela abre. Tá? Mas abre o suficiente para você... você pode passar com a roda ali, que não tem problema nenhum. Tá? E aí ela fecha. E por isso que ninguém pode botar nenhum material aqui no meio. Porque se alguém botar alguma coisa a ponto de tampar isso aqui, você matou o efeito, tá, de dilatação aqui. Bom? Então, esse daqui é um exemplinho simples. Tá? Existem os exercícios onde eu trabalho com volume. Tá? Então, funciona da mesma forma. Deixa eu dar uma caçada lá para vocês. Vamos ver aqui. Olha lá, número 4. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia 200 graus Celsius. Ele quer saber o coeficiente de dilatação linear médio deste metal. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Variação de volume deu 0,6%. E a variação de temperatura deu 200 graus. Está vendo que agora eles estão pedindo para que eu calcule o coeficiente. Eles querem o alfa, que é o coeficiente linear. A gente sabe que o alfa ele é 3 vezes quem? O gama. O gama tem a ver com o volume aqui, né? Vou ter que fazer a conta para achar o gama e depois o alfa. Ou no lugar do gama na conta eu já boto 3 vezes o alfa. Tá? Vamos lá fazer. Variação de volume, depende do volume inicial, depende da variação de temperatura e depende do coeficiente gama. No meu caso, eu já vou, ao invés de botar o gama, eu já vou botar isso aqui, ó, vezes 3 vezes o alfa. Tá? Sem crise. Facilitar minha vida. Tá bom? Bom, veja, ele não me deu o volume inicial. Tá? Mas ele me deu a variação do volume percentual. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Como é que eu posso fazer esse negócio?
0,6% de quem? Do próprio volume inicial. Tá? Ele não me deu um número, mas ele me deu uma relação. Aham. Tá? Então, quanto variou o volume? Não sei, variou 0,6% daquilo que ele já era. Então, na hora de escrever aqui no ΔV, eu vou usar essa relação aqui. 0,6%. 0,6%, gente, é 6 para 1000. Bota um 10 a terceira aqui embaixo. Tá? Vezes o seu volume, igual volume que ele tinha. Você vê que eu não preciso saber quanto ele tinha de volume. Tá? Vezes os 200 graus, vezes os 3 em alfa. Gente, apareceu todo mundo multiplicado. Aqui, todo mundo multiplicado aqui. Tira, pode cancelar. Tá? Eu não conheço o volume, mesmo, não quero conhecer, não preciso conhecer. Posso cortar ele de um lado, posso cortar ele do outro. Tá? Quem eu quero achar na conta é esse alfa aqui. É isso que tá pegando. Tá? Vamos passar esses caras tudo para o outro lado, gente. Então fica o seguinte, ó. O meu alfa, que já estava aqui na direita, vai ser o 6, que estava em cima. Aqui embaixo tem um 10 a terceira. Camarada está multiplicando o alfa, vai passar dividindo. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Opa, então significa que o meu alfa aqui dá para dar umas canceladas, olha. Cancela aqui, ele vira 2. Tá? Cancela o 2 aqui, ele vira 1, isso aqui vira 100. Ou seja, ele ficou 1. Percebendo que eu estou cancelando pra caramba. Os exercícios de vestibular são sempre assim, eles dão números para você cancelar mesmo. Ninguém quer que você faça uma conta que nem tonto, fique multiplicando esse denominador aqui, é um puta de um número desse tamanho, e aí depois tem que dividir 6 por ele. Perda de tempo. Joga ele na conta e começa a simplificar tudo que vocês podem. Tá? Quer ver? Malemar fiz rascunho aqui do lado ainda. Tá bom, o alfa então. Tudo que eu pude cancelar aqui sobrou 1 dividido por 10 a terceira vezes 100 dá 10 a quinta. Tá? 10 a quinta. Ou alfa é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Tirei o cara do denominador aqui e botei ele no numerador. Tá? Trocando somente o expoente. Vamos ver se tem essa resposta. Vamos ver lá. Olha, estou vendo daqui. Por coincidência, também foi a letra A. Ok? Dilatação linear médio desse metal vale. Ah, mas e se o cara tivesse pedido da dilatação volumétrica? Você faz isso aqui. Ó. Poderia ter botado direto o gama aqui. Vai dar 3 vezes maior. Se o alfa deu isso aqui, o gama vai dar 3 vezes maior. 3, 10 a menos 5. Vamos botar uma unidade certa aqui. Por grau Celsius. Por grau Celsius. Por grau Celsius porque eu entrei com grau Celsius no exercício. Tá? Pessoal, então é o seguinte. Tem muita coisa ainda. Volta para a lista aqui. Aqui deve ter mais alguns exercícios. Tem alguns um pouquinho mais difíceis. Mas, de forma geral, trabalha com líquidos. Trabalha com dilatação linear, nada tão assim de outro mundo. Qual que é a parte chata? Às vezes vocês têm que fazer algumas continhas, fazer uns deltas, prestar atenção nos dados. Tá? Como vocês já sabem o que importa numa equação como essa, como vocês sabem o que importa, é isso aqui, ó, tem que estar proporcional, tem que aparecer estas informações aqui. Variação, tamanho no início, diferença de temperatura e coeficiente. Acabou. O resto, né, com outras informações, vocês montam. Ah, ele me deu o comprimento final e inicial. Olha o delta aqui. Tá? Você coloca. Okay? Então, gente, eu vou encerrar a aula porque a ideia é que ela seja rapidinha mesmo. Tá? Então, eu gostaria então que vocês
se aventurassem nessa lista aqui, para depois a gente comentar mais na nossa próxima aula de sábado. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Vou colocar lá no Google Drive, vou disponibilizar no grupo e fico aguardando as dúvidas de vocês. Gostaria muito que vocês fizessem pelo menos o número 1 dessa lista de dilatação térmica, porque ele serve para a gente raciocinar. É uma situação corriqueira que a gente tem em casa. Alguém abrindo uma lata de palmito, mito, porcaria. E aí o que acontece? Tá duro, as pessoas colocam faca, às vezes quebram uma faca. Olha lá, ele dá uma informação super valiosa e uma ideia. Como é que eu posso proceder então? Tá, vou ficar fazendo força que nem um louco? Vou precisar chamar o vizinho para abrir o negócio para mim? Não, eu vou usar a cabeça. Vou usar os conceitos de dilatação para deixar um pouquinho mais fácil de abrir. Mas aí não vou cantar a bola não. Olhem lá e aí vocês me digam, ok? Pessoal, então agradeço a presença de vocês. Assistam e me chamem, ok? Aquele abraço. Fui!